Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma mensagem do coração de Deus. E a mensagem do coração de Deus se encontra em Marcos, no capítulo 8 e no versículo 22. E aqui nós vamos ver aqui que Jesus cura um cego, né? Aqui é uma história verídica, né, de um cego. Mas muitas pessoas não estão cegas espiritualmente, não conseguem enxergar a luz, a solução, não conseguem enxergar as coisas com clareza. Calma aí. E com isso, ela não vê a solução. Por quê? Porque ela não tem raízes, ela não conhece a Jesus. Mas quando ela assim conhece Jesus, a visão dela é ampla, é aberta. E ela sabe que se ela usar o direito dela de filho, de filha, o que pedir vai ser lhe concedido, né? Mas para sermos hoje filhos, foi porque hoje nós damos a liberdade ao Senhor para entrar em nós, aceitamos a palavra dele. Desde o momento que aceitamos a palavra de Deus, o véu foi rasgado. Aquela escama espiritual que estava sobre os nossos olhos, ela não faz mais parte da nossa vida, porque nós aceitamos a palavra, nós cremos nela, e assim foi arrancado o véu. A escama foi arrancada, e agora eu vejo a saída, eu vejo a claridade, eu vejo aquilo que eu nunca consegui enxergar com o olhar natural, eu consigo enxergar as coisas com clareza. Entender agora o que Jesus fez por mim, né? Foi se pago um alto preço para que eu pudesse usufruir dos benefícios conquistados por Ele. E Ele nos uniu ao Pai. Então, hoje somos filhos herdeiros de Deus. E livres, né? E podemos agora ir ao Pai em oração através de seu Filho Jesus e estreitar nossa comunhão com Ele. Nós vamos ver o cego pedindo um cego. Vamos ver um cego aqui, mas como eu mencionei, nós, quando não éramos da luz, éramos cegos espiritualmente, mas quando conhecemos a Jesus, o véu rasgou, né? Nós agora somos filhos da luz, somos filhos com os olhos abertos, que enxergamos, né, as coisas e temos o discernimento do Espírito. Discernimos hoje entre o bem e o mal, o certo e o errado, e nós vamos ler agora desse cego aqui, físico, né? E vamos entender a história dele. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Então as pessoas sabiam da necessidade desse cego, né? Pois ele não enxergava, então as pessoas conheciam o poder de Deus, sabiam que Jesus podia curar ele, então levaram ao encontro da pessoa certa que podia resolver o problema e fazer esse homem viver de milagre e a vida dele andar. E a vida dele agora ser uma vida dependente, né? Muitas áreas da vida dele agora iria funcionar, porque tendo a visão, você pode se locomover para todos os lugares, porque o que te impede não domina, não existe, né? Ele poderia trabalhar, ele poderia fazer muitas coisas, ou seja, ia ser de muita felicidade dele, de poder contemplar a clareza que nunca enxergou desde o dia que nasceu. Por quê? Porque vivia no escuro, mas o poder de Deus veio trazer esperança para os perdidos, os doentes, né? E agora ele iria contemplar da maravilha de Deus, ele iria contemplar do poder de Deus, do sobrenatural de Deus, e ainda seria o testemunho de Cristo. E isso é importante vermos que ele iria enxergar como se ele estivesse nascendo naquele momento, quando a criança nasce, né, a mãe dá luz, e a criança olha pela primeira vez a luz do dia, né? E ela fica querendo abrir os olhos porque é muita clareza. E a felicidade vai chegar para esse homem quando a cura chegar para ele, e assim a felicidade dele vai ser constante e muitos vão se alegrar com ele por não ver mais essa deficiência. Amém? E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida cuspiu nos olhos do homem e pôs a mão sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Então quem olhasse para a atitude de Jesus, que ele fez, que ele cuspiu nos olhos deles, no mais ele fez pela fé, ele agiu ali, e creio que muitas pessoas já estavam criticando o que Jesus estava fazendo, mas nós estamos vendo aqui que Deus opera como Ele quer, o poder dele, então Deus faz da maneira que Ele achar melhor, e Ele achou melhor
realizar dessa forma esse milagre aqui, né? Quando Jesus perguntou se ele via alguma coisa, ele estava se recuperando aos poucos da vista, né? E o homem respondeu para ele: olha, eu vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Ele falou: ó, eu estou enxergando um pouquinho, mas não com tanta nitidez as pessoas, né? Ele disse assim: parecem árvores andando. Então ele explicou, Jesus quis saber dele. Então ele deu o parecer dele ali. Então Jesus pôs de novo sobre os olhos do homem mais uma vez. Então Jesus foi lá, colocou a mão dele sobre os olhos do homem mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada. A mão do Todo-Poderoso tocou na vista daquele cego mais uma vez. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Então todos puderam contemplar dessa maravilha aqui, desse feito tão grandioso, tão extraordinário. Ele passou a enxergar com nitidez. E isso acontece quando damos também ouvido à palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, né, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, a fé surge e a gente vai agir sobre o entendimento, sobre o que o Senhor fala conosco, e a gente vai poder agir pela fé que foi colocada no nosso coração. E quando nós a reivindicamos, usamos essa palavra, a gente passamos a contemplar do poder de Deus. A gente passa a ver que a palavra que saiu dos nossos lábios, ela não voltou vazia, porque ela é espírito e vida. Ela fez o que nós não podíamos fazer. Então, a palavra faz o que nós não podemos fazer. O que não está na capacidade humana é o que a palavra vem fazendo, porque ela é espírito e vida. Ela é nossa fonte de inspiração. Então, com ela eu vou vencer, com ela eu vou usar a palavra de Deus, eu vou estar chamando à existência aquilo que não existe como se já existisse. Pois a palavra que saiu dos nossos lábios, ela não voltará para nós vazia. Então, se eu creio, eu estou lançando, com meu coração estou crendo, com a minha boca estou confessando, eu estou acreditando, eu tenho que permanecer firme nela, porque as adversidades vão chegando, os desafios vão chegando, dias difíceis vão ficando mais ainda evidente se eu não perseverar, não crer no que eu orei, no que Deus falou no meu coração, eu vou estar vivendo uma vida sendo incrédula, não crendo na palavra de Deus. E toda palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia. E se ela não vai voltar vazia, então tem que dar credibilidade em toda palavra que saiu da boca de Deus, que é verdade e digna de confiança. Então, se ele diz, eu não sei como ele vai fazer, mas eu confio no cuidado, no amor, na proteção dele. Eu confio no cuidado de Deus, embora esteja num cenário desfavorável, embora esteja em situação adversa, esteja cada vez mais favorável ao inimigo, eu continuo crendo no agir de Deus, no controle de quem está no barco, que é o Senhor. Ele sabe conduzir da maneira dele e ele também sabe livrar da maneira dele. Pois é, hoje acordei com a palavra de Jesus, com os seus discípulos, né? Acordei com a mensagem assim no meu coração, né? Quando Jesus estava com os seus discípulos dentro do barco e eles estavam lá sozinhos, tentando contornar ali com aquela dificuldade, com aquele problema evidente, né? E eles passaram depois a contemplar do sobrenatural, né? Sadaimel. E depois que Jesus opera ali, né? E fala para ele, porque eles não usaram a fé dele, e esse trechinho da mensagem bíblica ficou no meu coração, que eles falaram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, esse é o poder de Deus. Isso é o que o nosso Deus faz, o sobrenatural. Isso é o que o nosso Deus faz, o impossível. De certa forma está louvando, está exaltando o poder de Deus. Então, são coisas que Deus faz que a gente contempla, que a gente fica admirado. Mas não é só pena para ficar admirado, mas é para provar dele usando a nossa fé. Ali Jesus usou a fé dele. Nós temos que usar a nossa para vivermos de milagres como ele queria que os discípulos vivessem, né? E aqui, esse homem agora, ele estava enxergando, né? E quando a pessoa ela não ouve a Deus, né? Quando ela não quer deixar a palavra entrar no coração dela, ela não está aceitando
o que Jesus quer fazer na vida dela, o que ele fez, e assim porque não quer desvincular o que aprende, o que afasta ela do Senhor. Ela quer continuar ainda com o que afasta do Senhor, que ela não quer largar, porque é prazeroso e ela tem que renunciar muitas outras coisas para seguir a Jesus. Então, muitas vezes, ela não vai querer, naquele presente momento, ouvir o que Deus pede dela, que é fidelidade, lealdade e obediência. Então, elas vão continuar não querendo aceitar Jesus, não quer o compromisso com Jesus, porque se quisesse compromisso com Jesus, ela diz: eis-me aqui, Senhor, eu aceito. E dessa forma ia abolir tudo aquilo que afasta de Deus. E assim ia começar a colocar a casa em ordem, porque sabe que o Senhor pede exclusividade. O Senhor pede para servir somente a Ele, colocar somente Ele em primeiro lugar. Né? Então, ela ainda continua com a visão tampada, mas teve a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se rendeu à verdade. Quis ficar ainda sendo dominada, conduzida, né, pelo inimigo, né? Porque quando Deus lidera, quando a gente dá total liberdade a Ele para agir, a gente dá a chave para liderar nosso coração, mas quando assim não damos essa chave, né, Ele não vai poder entrar e fazer a obra de transformação como Ele quer. Porque o controle não está totalmente nas mãos de Deus, está na mão do inimigo. Então, dessa forma, essa pessoa ainda não está enxergando com nitidez. Ela continua na desobediência, ela ouviu, teve oportunidade, mas não se rendeu a Deus. Mas, quando as coisas apertam, quando ela vê que não há mais como ela contornar, e não há mais como ela lutar com a força do braço, porque ela se cansou, está doendo demais, a luta exige muito dela, ela vai correndo para o Senhor. E lá ela vai se render. Aí ela vai querer aceitar Jesus, ou seja, não veio pelo amor, mas veio pela dor. E agora sim, o Senhor vai poder trabalhar, vai poder agir. E aí ela vai estar até ali para ouvir a palavra com o coração aberto. Porque ela já tomou uma decisão que quer Jesus, quer aceitar Ele, quer ser livre do problema, da situação, né? Então, esse cego era um cego aqui de nascença, né? E as pessoas queriam ajudar ele, né? As pessoas trouxeram esse cego para Jesus curar. As pessoas estavam ajudando o cego, né? Porque sabia da deficiência dele. Então, cada um de nós temos uma deficiência ao qual precisa ser trabalhada e essa deficiência precisa ser curada, ser transformada pelo poder de Deus. E a palavra de Deus tem o poder totalmente de libertar, de transformar. Porque se era cego de nascença para a medicina, não teria jeito, o poder de Deus fez ter jeito. Ele vem contrariando a lógica humana. E em cada área da nossa vida, ao qual está em dificuldade, onde há esterilidade, a mão do poderoso tocando, a palavra dele agindo, a gente agindo a fé, vai haver a visita do Senhor, vai haver a libertação, vai haver mudança, vai passar a produzir, vai passar a dar fruto. Então, é o Senhor agindo, é o Senhor fazendo a obra porque deixamos, porque estamos com fé, determinando. E assim vai ser concedido, né? Aonde o nosso Senhor coloca a mão é para dar vitória, é para quebrar o jogo, o laço, para desfazer o mal, né? Então, o poder de Deus não é limitado, mas muitas vezes o ser humano é limitado porque ele não consegue fazer o que é impossível, ele consegue o que está no alcance dele. O que está no seu alcance é orar, é buscar, é louvar, ler a palavra, é crer, confiar. E o sobrenatural é para Deus. Então a minha parte eu faço. E a de Deus, Ele faz a dele. E aquilo que nós não temos, Deus Ele faz a gente ter. Por quê? Porque o homem não tinha visão, Deus fez ele ter a visão. Então quem vem ao encontro do Senhor não veio para perder tempo, não veio para voltar da mesma forma. O homem não tinha visão e agora ele saiu com a visão. Quem entra na presença de Deus não sai da mesma forma, sai enxergando, sai transformada, sai com o seu milagre. E o seu milagre chega até você porque você está dando ouvido à palavra de Deus. Aonde o Espírito do Senhor está, em a liberdade. Deus tem liberdade através da palavra, Ele fala de maneira como Ele bem quer, porque Ele quer atingir o meu, o seu coração. Então, quem sai da presença de Deus tem história para contar, né?
Quem vai ao encontro do Senhor nunca vai perder tempo, né? Quando você vai ao encontro dele, você mostra a sua deficiência, você sabe o que você precisa para continuar a jornada, a caminhada, os processos, Deus vai acrescentando. Então, o que não tem é lhe dado, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que vai ao encontro do Senhor vai achá-lo, né? Não é perda de tempo o encontro daquele que tem para dar, né? O nosso Deus tem para dar. E o diabo, ele tira. Ele tira e ainda coloca o mal na sua vida. Nosso Deus não, ele vem trazer paz, vem trazer alegria, ele vem trazer a solução, vem trazendo vida, vem trazendo paz. E essa paz está liberada para todo aquele que nele crê, nele espera, nele confia, em nome de Jesus. Amém? O nosso Deus está no nosso meio, poderoso para nos salvar, diz a Bíblia. Então, sai da presença do Senhor aquele que teve encontro com ele. É verdade. Quando nós temos encontro com o Senhor, nosso interior é mudado. Nosso coração é transformado em um novo coração. Um coração agora disposto a obedecer, um coração temente, um coração limpo. E aquele que estiver ao nosso redor, eles olharão para nós e verão essa mudança, verão Jesus em nós, verão o caráter de Cristo em nós, verão a imagem dele sendo resplandecida em nós, esse brilho, essa luz que agora está encandeando o nosso semblante, o nosso coração. Porque hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, será a presença dele, será ele crescendo em nós e em nós diminuindo, né? Então, esse homem voltaria, né? Ele voltaria, sendo essa testemunha, olhando, vendo com nitidez, felicidade indo para a sua casa, contemplando os feitos do nosso Senhor. Seria eternamente grato ao Senhor, né? De poder se ver, que nunca pôde se ver no espelho, ver os seus pais, que nunca pôde ver, só ouvir, e tudo ao seu redor. Ele tinha cor para ele, que no outrora era tudo escuro, né? As pessoas que vivem na escuridão é dessa forma, tudo é escuro, né? E tenta preencher, colorir com outras coisas. Mas só há paz, felicidade em Jesus. Só Jesus pode preencher esse coração, que não uma alegria falsa, uma alegria momentânea, né? Mas é uma alegria permanente que nós vivemos. Não, Jesus não prometeu somente vida e paz. No mundo tereis aflições. Nesse mundo a gente não vamos ficar isento de viver de aflições, de perseguições, mas com ele do nosso lado, nós podemos todas as coisas. Nós podemos ter a certeza que o Senhor está conosco em todos os momentos, porque Ele está de mão dada conosco. Então, é saber que na luta estamos e Ele está conosco, segurando nossas mãos, cuidando de nós. Então, devemos crer no poder dele, devemos confiar no agir dele. E essa vida está disponível para mim e para você. Então, eu saio curada, eu saio transformada da palavra, da presença dele que entrou em mim, a mão dele, aquela mão poderosa, aquela mão furada, sacrificada, que tocou na minha ferida, que tocou no mal e arrancou, expeliu para fora, né? E disse que a vida reina, que a vida agora vai reinar e a morte não tem domínio, a tristeza, o mal não tem poder sobre a minha e a sua vida no nome de Jesus. A mão poderosa do nosso Deus faz coisas extraordinárias. Continue confiando no Senhor, pois Ele é fiel e cumpre tudo o que diz no nome de Jesus. Eu não vou me demorar, já estou agradecendo por cada um de vocês aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, convido a se inscreverem e deixar a interação de vocês no canal, que é importantíssimo no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Estarei aqui no versículo do dia. Quando eu não apareço aqui por vídeo, eu estou aparecendo por mensagem de voz. Mas a mensagem é abençoadora também, amém? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.